Deus, nosso Pai, de amor e bondade, estamos mais uma vez nos reunindo virtualmente, à distância, com o propósito de estudar mais uma lição do Evangelho e agradecemos, Senhor, por mais esta bênção, por mais este aprendizado. Que bons espíritos possam nos inspirar a todos, nos auxiliar, para que o nosso aproveitamento neste encontro possa ser o melhor possível. Inspirai também, e principalmente, Senhor, nessa oportunidade, ao nosso querido expositor, que vai nos apresentar a lição da noite. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, nós vamos tratar o capítulo 22 do Evangelho, que ele vai falar uma passagem sobre o divórcio, né? Esse é um daqueles raros capítulos do Evangelho que não tem instrução dos espíritos. Por isso que ele fica mais curtinho, né? Mas também tem duas análises muito bacanas do Kardec sobre o tema. Essas considerações do Kardec substituem as instruções, claro. Eu acho que não tem instrução porque os instrutores quase sempre eram pessoas ligadas à igreja, né? A gente percebe. Eu acho que eles não tinham muita bagagem no assunto sobre divórcio, não, porque eles não casavam, né? Mas aí, com essa permissão de vocês, além do Kardec, eu também vou dar meu espetáculo aqui e espero que vocês também participem. O tema é bem tranquilo, né? Essa passagem de Mateus sobre o divórcio, na verdade, faz uma grande referência sobre o Antigo Testamento, tanto nas perguntas que são feitas a Jesus, quanto nas respostas que ele dá. Então, a gente vai dar uma analisada também nessa passagem à luz do Antigo Testamento, porque, mais uma vez, nessa passagem, os fariseus, como sempre, vêm tentar Jesus Cristo, né? E eles não suportavam isso. Para eles, Jesus era um cara comum. Então, era muito difícil para eles entendendo aquele homem comum, do dia a dia, que eles nunca viram numa sinagoga, nunca viram estudando. De repente, sabia mais da lei que eles, que eram doutores, e interpretava melhor. Isso para eles era complicado de aceitar. E olha que para ser doutor, como vocês sabem, tinha que recitar aqueles que falavam, declamar toda a Torá, os 5 livros inteiros de cor e salteado, em frente a uma bancada de anciãos. Aí que você era considerado doutor. E esses caras eram doutores, sabia tudo. Aí chegava Jesus, falava, não, vou pegar esse cara, não é possível. Mas não pegava, não conseguia, né? E Jesus, claro, sabia muito mais que eles, né? Uhum. Então, essa situação criava sempre esses encontros de Jesus com os fariseus, né? E eles querem pegar Jesus nessa passagem da seguinte forma. Primeiro, eles propõem sobre se é contra ou a favor do divórcio, né? Achando que Jesus ia falar uma coisa ou outra, porque eles sabiam que já era autorizado, era uma lei mosaica, né? No tempo de Moisés existia o divórcio. Então, se ele falasse que não, contrariou a lei, vai ser preso e morto. Mas eles, mais que isso, as perguntas que eles fazem é bem capciosa. Porque o fariseu podia ser tudo, mas burro não era, não. Então, eles também querem saber qual era a posição de Jesus em relação ao divórcio, nas causas, nas consequências do divórcio, de acordo com as instruções dos zigotes. Daqui a pouco eu vou falar bem o que eram os zigotes. Essa passagem fala claramente que eles estão provocando Jesus por causa dos zigotes, que é aquelas duplas de que presidia lá a sinagoga, no Sinédrio. Aí, porque tinha algumas normas que eram seguidas, né? Por exemplo, essa coisa do dote era para separação, porque o noivo tinha que receber um dote do pai da noiva, porque se separasse, aquele valor, aquela quantia, ou aquela coisa que foi dada a ele, tinha que ser devolvida. Era meio que uma garantia, um depósito de garantia, né? Então, se ela separava aquele dote, ele devolvia e também dava a ela uma carta. Quer dizer, não podia também, vou te largar você de qualquer jeito. Não, ele tinha que fazer um documento público assinado, escrito, que ficava com a mulher, né? Mas, na maioria das vezes, isso era mais um motivo até de humilhação para a mulher do que propriamente uma segurança para ela, né? Então, por exemplo, o marido tinha que devolver o dote. Tinha uma outra lei que foi criada por Moisés, que foi bem bacana também, que assim, se uma mulher separasse, casasse com outro, e depois separasse desse também ou ele morresse, o primeiro marido não podia mais casar com ela. Isso, embora pareça uma coisa meio represália para a mulher, não é não. Foi uma proteção a ela contra o apedrejamento e contra uma prática muito comum que tinha, embora muito canalha, e que lá na frente nós vamos explicar também que por força do divórcio da lei mosaica era possível ser praticada, né? Então, os fariseus queriam pegar Jesus
mais profundo da lei, né? Que, na verdade, o real tema da passagem é sobre os danos que o divórcio podia causar. Mas Jesus esclarece muito bem a diferença do que é uma lei mosaica do que é a lei de amor, que é aquela que é tratada por Deus, né? Que foi divulgada por Deus, que é a lei verdadeira, né? Então, vamos ao texto. Eu vou acionar a tela aqui. Aparece para todo mundo? Olá, está aparecendo a tela? Tá aparecendo. Tá, ok, então vamos lá. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Por isso que quando eles falam por qualquer motivo, isso tem a ver com os zigotes. E ele respondeu: não lestes? Quando ele começa assim, ele já vai humilhando os caras. Parece que vocês são doutor da lei, não sabe? Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Aqui já tem duas referências ao Antigo Testamento, na Gênesis, no capítulo 1 da Gênesis, que é a criação do homem. Mas por que então, retrucaram os fariseus? Ele ordenava a Moisés que o marido desse a sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisse as vossas mulheres. Aqui ele faz alusão à lei, que não podia ser de qualquer jeito, tinha que ser por escrito, né? Mas no começo não foi assim, continua Jesus. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que o outro despediu também comete adultério. A lei podia parecer um pouco dura, mas era assim mesmo. Isso evitava uma série de constrangimentos e de distorções que era possível ser criada para a mulher naquele tempo, que era muito subjugada, né? Considerações de Kardec. Bom, ela não li, mas você sabe que o texto é de Mateus. Que nos diz Kardec: imutável, só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Ratificando, vocês podem ficar inteiramente à vontade para me interromper, eu não os vejo, mas ouço, e eu interrompo a fala para que vocês possam falar, tá bom? No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países que sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não haja... Deixa eu ocultar esse cara aqui. Com o tempo, sofrido mudanças. Quer dizer, o casamento é uma coisa, é de ordem divina, para que haja a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união humana, de modo humano, no mundo inteiro é diferente. Não tem dois países onde seja igual, né? E que não tenha sofrido mudança ao longo dos tempos. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério no outro país em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. A bigamia, aqui no Brasil, é proibida, né? A gente sabe disso. Em compensação, em alguns países, a gente sabe que tem harém, né? Teve o caso de uma amiga nossa recentemente, nos contou que ela estava num voo e tinha lá um sheik lá árabe e começou a conversar com ela, porque ele acabou ficando... As duas esposas dele estavam no outro assento e ele estava no de trás. Ele, conversando com ela, se apaixonou por ela no voo e queria casar com ela, ofereceu ela 18 camelos para se casar com ela. Foi lá na outra... 18 camelos. 18? É. Oh, aí melhorou. Então, ele teve que ir lá pedir para a primeira esposa dele, se ela autorizava. A esposa dele veio, olhou para ele e falou assim, pode.
É depois que ele foi falar para ela, que se ela aceitava 18 camelos. Ela falou, pô, se fosse uns 20, 18. Mas então, é normal para eles isso, é legal, né? Imagina aqui, se eu vou oferecer 18 camelos para casar com alguém, ia ficar uma bagunça danada. Assim é, por exemplo, que em certos países, o casamento religioso é o único legítimo. Noutros, é necessário, além do religioso, o casamento civil. Noutros, finalmente, esse último, ou seja, só o casamento civil bastaria. Que é o nosso caso, né? É o nosso caso, basta o civil. Mas na Argentina, por exemplo, tem que ser os dois. Se você não fizer o religioso... Brasil já teve esse tempo também, né? Teve. Até que a gente tinha que levar o padre junto, ou trazia normalmente o escrivão junto com o padre, né? Na igreja. Era sempre assim. Eu fui numa fazenda aqui no Itapirema, me lembro bem pequeno, em que a primeira vez que eu vi um padre bebendo, aquilo me chocou tanto, que eu era coroinha e eu vi o padre tomando umas pingas. Eu falei, que é isso? O padre está bebendo. Não vai beber, vai fazer o que era humano, né? Coitado, hein? Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, veja bem que aqui fala de uma lei divina material. Existem leis materiais que são divinas, né? A união sexual, por exemplo, é uma lei divina natural, né? Então, existem leis materiais divinas, é bastante bacana saber disso. A par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente a amá-lo, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Vale um lembrete aqui que, no estudo da Gênese bíblica, nós vamos ver quando Deus cria o homem, ele não dá o nome de Adão e Eva, né? Isso é um erro comum, e criou Adão, depois criou Eva, não. Ele cria um único ser, né? Eu acho que eu transcrevi isso na frente, nós vamos ver até a passagem que fala isso. Esse nome Eva foi dado por Adão a ela, né? Ele criou um espírito. Deus cria espírito. Lembra que eu falo sempre? É muito, muito comum essa escorregadela e trazer para reflexão material. Não é? Deus é sempre espírito, né? Então ele cria o espírito e a partir daí o divide para que possa se unir e procriar. Mas foi criado única forma espiritual e não na forma material. Isso o próprio homem se incumbe de fazer. Nas condições ordinárias, quer dizer, corriqueiras, normais do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Kardec pergunta e ele mesmo responde. De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. Quer dizer, é comum hoje em dia um casamento por amor? Não, de forma nenhuma. Hoje em dia não tem mais isso, né? Só um minutinho. Tó. Então, ele fala que hoje em dia essa reciprocidade não existe, né? É visto que, na maioria das vezes, as relações são rompidas. Isso em pleno século XIX, hein? O que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Mário. Sim. Aí ele estava falando de uma época em que era muito comum a questão dos casamentos de conveniência, casamentos arranjados entre as famílias, né? Exatamente. Esses casamentos bem e assim, às vezes até por questão de vizinhança, né? Um sujeito tinha uma fazenda que vinha até aqui, fazia fronteira com a outra, não tinha um rapaz, então vamos juntar essas terras, para juntar a terra e fazer eles se casarem. Né? Até isso. Aí tinha também, se você considerar a França do meados do século XIX, o que mais tinham era famílias nobres em bancarrota, e que tinham lá filhas bonitas, então arrumava-se um casamento para poder salvar a vida da família. Beleza, hein? Era bem bacaninha. Mas não muda muito isso hoje em dia, não, viu? Tem muito, embora menos, né? Ele até acho que vai falar disso aqui, mas ainda tem isso, viu? Quando tudo vai pelo melhor, consoante a esses interesses, quer dizer, quando está tudo bem, diz que o casamento é de conveniência, né? E quando as bolsas estão aquinhoadas, a carteira está cheia, disse que os esposos igualmente o são
e muito felizes hão de ser, né? Quer dizer, se está indo mais ou menos, tá bem, a moça é pobre, mas o cara é rico, mas está indo bem, foi por interesse. Agora, quando os dois são ricos, tá, vão ser muito felizes, fica tranquilo, tem dinheiro, não vai ter problema nesse casamento, não. Mas nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contrariam, que ela faz que se contraiam, pode suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, se não for a lei do amor que presida, que ordene, que coordene essa união, mas não tem lei civil nem compromisso nenhum que vai poder suprir isso. Resultando, frequentemente, separar-se por si mesmo os que já forças se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Então, vai acabar se separando, né? E ele coloca aqui que é meio um perjúrio mesmo, ir lá ao altar por interesse e falar lá, né? É em nome de Deus que o rei faz? Sim, é em nome de Deus que eu estou aqui. Tá? Não é nada, né? Às vezes é um interesse que não tem nada a ver com Deus. Até que a morte nos separe. Então, sobre isso, eu tentei até copiar o videozinho, não sei se eu conseguia, depois eu acabei não revendo a palestra, mas tem aquele pastor, não sei o que, Ribeiro, um pastor engraçado, a beça. Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, exatamente. Já viu essas coisas que ele fala? Que um outro pastor liga para ele e fala assim, pastor, eu vou me separar da minha mulher. Por quê? Porque a gente não tem nada de igual, eu vou separar dela. Não, mas eu também não tenho nada de igual com a minha, não vou separar da minha. Falou, não, mano, nada que o senhor faça vai fazer mudar de ideia. Falou, então vem cá que eu vou fazer para você a oração do divorciado. Mas essa oração existe, pastor? Existe? Eu acabei de inventar agora, vem cá. Aí figurou ele muito firme do homem e falou assim, Senhor, fui eu que fiz a união desse casal na sua presença, o senhor estava lá. Senhor. Jesus, o senhor ouviu o que esse moço disse quando eu perguntei se era até que a morte o separe e eles disseram sim. Agora ele quer separar. Então, em nome de Deus, Jesus, eu te peço, mata ele. Mas é porque será até que a morte o separe? E ele... Então, mata ele. Aí o cara que saiu falou, segurei mais firme e falei assim, eu vou falar as mortes possíveis, Jesus, quando chegar dele, só mata. Aí começou a falar, né? É câncer, leprose, falência dos órgãos. E no instante ele começou a chamar a mulher dele. Então é isso, não adianta querer fazer isso forçado, é porque não tinha realmente a centelha divina. Que é o que Jesus deixa claro na passagem para os fariseus, né? Se está escrito, se Deus falou que é uma só carne, eu vos digo que não separe o homem o que Deus uniu. Então, tem que ser sobre a premissa do amor, da lei divina. Se não foi por isso, vai separar mesmo. Aqui, ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis do que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. A Almai faz uma nova pergunta. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como um selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Corolário no sentido de que concorda, né? A lei, no entanto, a lei civil podia ser alguma coisa que concorde, que ratifiquem, que promulguem essa lei de Deus, né? Porque esses obstáculos ao cumprimento da lei divina causam prejuízos. São eles que causam prejuízos, não a lei. A palavra prejuízo aí vem mais de preconceito, né? Não, até ele analisa isso como os prejuízos como decorrência dessas atitudes, por exemplo, do casamento arranjado, de forçar uma filha a se casar com um cara porque ele é rico, né? Então isso vai cair, quer dizer, o que causa o prejuízo é isso, e não a lei. Não deu certo porque era só casamento civil. Viu, não casou na igreja e não deu certo. Tanto faz até ser casado na igreja, ser casado no civil, não ser casado. Porque a gente sabe que até esse casamento religioso é uma instrução da própria igreja. É a lei dos homens. Exatamente, não tem aí o pressuposto da lei divina, né? Tem mão de Deus aí, não. Não, só vai ter se a relação estiver correta, certa, dentro dos preceitos divinos, vai dar certo, né? Não tem erro.
Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, quer dizer, ele está falando aqui no século XIX, né, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Nem tanto, caro Kardec, porque é claro que era muito mais comum naquela época, e tem se esmaecido sim, mas ainda perduram. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Grande verdade. Quer dizer, era assim no século XIX, continua assim no século XX, será assim no século XXI ainda. Por quê? Quanta gente vê de crimes passionais, de uniões que vivem aos trancos e barrancos, de gente que dorme em quartos separados, desde que casa, né? E por nenhum outro motivo que não seja o desamor, né? Então, ocorrem crimes mesmo, malefícios de todas as ordens. Por quê? Porque não houve a observação da lei divina, da lei de amor nessa união. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro, deu uma pulada aqui, dois seres se encadear, botar um cadeado, juntar, né? Atrelar a um ao outro dois seres que não podem viver juntos, ou, eu coloquei separadinho aí, se restituir-lhes a liberdade. O que é melhor? Não se vão ser obrigados a ficar juntos ou permitir que eles se separem, né? Se restituir a liberdade. Ou se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel, de uma união indissolúvel, não aumenta o número de uniões irregulares. Essa obrigação de estar junto, não, casou é para sempre, não pode separar mais, isso com o desenvolvimento moral, o próprio Kardec fala aqui, vai ser muito mais comum se perguntar. Isso já alcançamos, né? A gente já sabe disso. Agora que o casal percebe isso e sabe que é muito mais correto, muito mais justo para os dois, até para filhos e tal, a separação do que viver junto infeliz. Né? Consideração de Kardec sobre o divórcio. O divórcio. O divórcio é a lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Grande frase. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável no caso em que não se levou em conta a lei divina. Porque, é claro, se ele tivesse levado em conta a lei divina, não teria chegado a esse fim de fato. Né? Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. Era muito comum se consultar com a igreja. Eu estava lá, estava infeliz no caso. Orientava para o divórcio, né? Às vezes até por o interesse da própria igreja, mas era muito comum que eles fizessem isso. Então, se fosse isso, a própria igreja estaria prevaricando, né? E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio é objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Claro. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-se das vossas almas? E nem um instante Jesus falou assim: mas eu não concordo, Moisés estava errado, porque ele falasse também ia ser morto, porque era isso que eles queriam ouvir, né? Não, ele fala: Moisés mudou a lei de Deus, transformou para uma nova lei, por causa da dureza dos vossos corações, e eu tenho que concordar com ele, né? Jesus está aqui concordando com Moisés, falando realmente, né? Isso significa que já o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, Jesus, claro, no princípio não foi assim. Isso é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo dava ao repúdio. Não tinha nem igreja naquele princípio, né? As pessoas se uniam de uma forma... Até na abertura da minha tela de abertura dessa aula, eu coloquei uma série de animais que na natureza, que é a união perpétua. Eles se juntam e ficam juntos, e se a fêmea ou o macho morrem, eles também não conseguem, não se acasalam novamente. Né? São animais que, da natureza, já têm esse princípio intrínseco, instintivo deles, né? E assim era no princípio também conosco.
vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério, né? Daquela época, a coisa mais absurda que podia acontecer. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenha em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. Isso é muito importante. Por que proíbe que a mulher volte a desposar-se do primeiro marido? Eu vou explicar isso. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, querendo abolir o uso. A lapidação é apedrejamento, né? Querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse, e aí encontrou no opróbio, que é a degradação social, vergonha, vexame, que adviria da proibição de um segundo casamento. A mulher ia passar uma vergonha danada para fazer um segundo casamento, ela poderia ser apedrejada, então era melhor isso do que apedrejamento, né? É melhor que ser apedrejado. Pois é. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo, né? Então, acaba aqui o texto do Kardec, quer dizer, a mulher era exposta a esse vexame de não ser mais aceita por outro marido, sendo socialmente discriminada, mas pelo menos não era apedrejada. Quer dizer, não devia ser nada fácil ser bonita e atraente naqueles tempos, né? Eu estou com medo de minimizar a tela aqui, depois tem que voltar lá no primeiro. Será que ele vai voltar lá no primeiro? Acho que não. Deixa eu só minimizar, porque tem, para vocês verem aqui, tem uma coisa assim. O que acontecia? Pequenos estudos que a gente fez dessa época mostram que existia umas tremendas pilantragens masculinas. A mulher sempre, historicamente, sempre sofreu e vai sofrer, né? Mas olha só, o que acontecia? Se dois homens, por exemplo, a mulher se declarou virgem para casar, e se ela, quando passado lá o momento, o instante da lua de mel, e ela não fosse virgem, o marido fosse devolvê-la, era autorizado a ele, era lícito a ele decidir isso, se ela seria ou não apedrejada. Se ele decidisse que sim, todos os homens da cidade iam até a porta da casa do pai dela, onde ela seria apedrejada, porque ela não era virgem. Se, por outro lado, o pai provasse que sim, ela era virgem, aí ele tinha que pagar uma multa. Só isso, mais nada acontecia com ele. Também tinha uma outra coisa, se bastasse que dois homens comprovassem, jurassem diante dos anciãos que aquela mulher tinha traído o marido, ela seria apedrejada. Então era comum canalhas se juntarem, irem até uma mulher que eles achavam atraente e falar assim, olha, se você não se deitar conosco, nós vamos falar lá nos anciãos que você está traindo. E ela seria apedrejada. Então, para não ser apedrejada, ela acabava tendo que se submeter a esse tipo de gente, era uma coisa bastante comum na época. Era assim, coisas absurdas, né? O fato, por exemplo, da mulher que não podia mais se casar com o primeiro marido, a partir desse momento, porque se ela saísse com o primeiro marido, ela seria apedrejada. Então, a proibição legal, colocando em nome de Deus, a impedia disso. Esse tipo de atitude, por exemplo, o que acontecia antes dessa proibição? O sujeito se casava com a mulher e aí se separava dela, né? Mas ele ficava com ela 2 semanas e aí se separava também. Ela não podia voltar para o primeiro, mas podia ir para um terceiro, que já se separava dela logo em seguida, já num acordo com o outro para que ele também ficasse com ela. Quer dizer, fazia uma espécie de consórcio em que a mulher ficava sendo passada de mão em mão, e se ela negasse isso, era fácil. O primeiro marido vinha e tentava casar com ela. Pronto, era motivo para ela ser apedrejada. Ou seja, era uma coisa extremamente absurda. Então, alguns pontos da lei mosaica, principalmente Deuteronômio, que Deuteronômio é o livro das leis, é o código de leis que eram dados para os que fossem julgar, analisassem, vai trazer essas leis em nome de Deus, mas era um código civil, na verdade, né? Não tinha nada de lei divina aí. Então, só para explicar isso, porque tinha essas coisas, não era fácil ser mulher e ser atraente. Se fosse para ser mulher naquela época, tinha que ser bem feia não casar, porque senão podia ser vítima dessas canalices que eles faziam aos montes. E agora? Ah, não, é aqui que eu vou aqui. Tá. Então, vai ter mais algumas observaçõezinhas que eu fiz aqui.
Sempre que eu falei sobre as passagens sobre o Velho Testamento, né, que eu disse que a gente ia falar muito do Antigo Testamento e sobre esses zugotes, que eram os zugotes. Então, vamos lá. O zugote quer dizer pares em hebraico. Eram pares de líderes do Sanhedrin, onde um exercia o cargo de Nazi, que já era o presidente, e Avibid Nadim, que era o vice-presidente. Mas os poderes dos dois eram quase igual. Tanto o Nazi como Avibid, eles tinham poderes parecidos, né? O Sanhedrin era o Sinédrio, né, que significa literalmente Assembleia Sentada em hebraico. Né? Esse nome era dado à associação de 20 ou 23 juízes que a lei judaica ordenava que tinha que existir em cada cidade. Era uma espécie de supremo da época. Shammai, o ancião, e Hillel, o ancião ou babilônico, foram os últimos zigotes que existiram. Eles presidiram no período do Segundo Templo de Herodes o Grande, mais ou menos entre 20 a.C. e 30 depois, quer dizer, na época do Cristo. Acontece que eles eram bem diferentes. Enquanto Hillel seria um vanguardista, assim, no estilo Barroso, do nosso Supremo de hoje, Shammai era conservador, lá Gilmar Mendes, ou o temido Moreira Alves, quem lembra dos tempos do regime militar. Moreira Alves, até os militares tinham medo dele. A escola Shammai era mais rígida e dizia que não se pode separar por qualquer motivo. Aliás, o único que eles aceitavam, além do adultério, era quando a mulher impedia o homem de praticar a lei mosaica. Lembra quando a gente deu lá, o fariseu perguntou, né? Pode-se aceitar o divórcio por qualquer motivo? Era isso que eles estavam querendo fazer. Eles estavam perguntando o seguinte: você aceita mais a escola de Shammai ou você aceita a escola de Hillel? Qualquer um que ele respondesse, cara, ele já está, né? Ele já está enganando alguém. O Hillel não, o Hillel era mais tolerante, que era o vice. Qualquer motivo servia. Desde que a mulher não cozinhar bem ou envelhecer rápido demais, até ele ter encontrado uma mais jovem, tudo valia. Qualquer argumento ele dava lá a separação. Então, os fariseus, além de esperar que Jesus contrariasse Moisés sobre a legalidade do divórcio, que eles sabiam que existiam na lei mosaica, também o colocavam em túnica justa, vamos dizer assim, né, que saia justa não ficava bem para Jesus, uma túnica justa, sobre como deveria ser dado o divórcio, com a rigidez ou por qualquer motivo. Ou seja, você concorda mais com Shammai ou com Hillel? Qualquer que fosse a resposta de Jesus, ele estaria contrariando alguém. Aí começa o passeio pelo Antigo Testamento, que eu falei para vocês. Ó. Sempre que os fariseus tentam fazer com que Jesus contrariasse a lei, Jesus inicia a resposta com a pergunta: não lestes o que está escrito? Quer dizer, vocês são doutores da lei, não conseguem saber disso? Dizendo com isso, eu sei que vocês estão tentando, mas eu sei mais do Antigo Testamento, que vocês interpretam melhor. Mas eles continuavam mesmo assim, né? Mas era verdade, o divórcio estava presente desde Moisés. Deuteronômio 24. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se achar graça em seus olhos, por ela encontrar coisas indecentes, far-lhe-á uma carta de repúdio e lá dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Quer dizer, a mulher estava separada, a gente tinha que mostrar aquele papel que ele falava que se largou porque ela era feia. Absurdo, né? Pô, brincadeira, hein? Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e lá der na sua mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si, por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja uma mulher, pois, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Está vendo? Tudo isso botava na lei de Deus, né? Assim não fará pecar a terra do Senhor teu Deus, que te deu por herança. Também Deuteronômio sempre. Quer dizer, se ela casa e volta para o primeiro, ele larga dela e manda para o outro. Ela vai lá com o outro, ele separa, volta para o primeiro, ele manda para o outro. É o consórcio que eles faziam, né? Mas Jesus desarma os fariseus, doutores, não com achismos ou opiniões sobre essa ou aquela lei mosaica, que servia como uma lei civil, mas citando a própria lei de Deus, a imutável lei do amor, retornando ao livro que é considerado o mais importante da Torá, o primeiro livro, a Gênesis. Lá na Gênesis está assim, ó: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Também, Gênesis. Aliás, via de regra, não é o que acontece, né? Quem deixa a casa é a mulher, né? Ele fala, o homem deixará... Só que o homem deixará sua mãe, não. Normalmente tira a mulher de casa. Com isso,
citando essas duas passagens logo da Gênesis, né, Jesus quebra os fariseus, porque ele estabelece a diferença da legislação e da lei divina, lembrando como era antes de endurecer os vossos corações, como fizeram os fariseus, e como fazemos muito hoje em dia também, né? Observando claramente que Deus cria espíritos, sem distinção de sexo, tá? Isso é importante saber. O homem e a mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Está em Gênesis 5. Algumas traduções, ele não vai falar, chamou Adão, vai falar assim, e os chamou homem, né? Homem no sentido ser humano. Essa visão encarnada foi diferenciada por Adão, vai estar lá em Gênesis 3, já, ó. E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto era a mãe dos viventes, né? E aí, daí para frente, a gente deixa por conta dos nossos queridos tradutores, né? Por exemplo, na Septuaginta, os gregos traduziram a Eva como Zoe, que significa vida, né? Por isso que tem texto que ele fala aqui que era mãe de todos os viventes, né? Se eu não me engano, tem no hebraico, por exemplo, eu lembro que a diferença do hebraico para o aramaico também causa uma confusão. Eva, em hebraico, é Havar. Isso mesmo, Havar em hebraico. Mas no aramaico é Hihá. Então, Havat e Hihá fica muito próximo na pronúncia, né? Só que vida, Havat é vida em hebraico. Em aramaico, Hihá significa serpente. Então, quando no hebraico era vida, no aramaico, que era a língua popular de Cristo, era serpente. Daí essa história da serpente, por conta das traduções, né? Na tradução da Vulgata também tem uma confusão disso, que ela aparece como Riva, na tradução foi feita na Vulgata. De Riva para Eva foi um pulo, né? Então, essa história fica muito por conta mais das traduções. Mas, de sorte, a criação do homem foi a criação do espírito feita por Deus. A partir daí, há sim a disseminação, a separação, criado entre dois espíritos que vão se procriar e progredir criando. Mas Deus cria espíritos, não cria homem e mulher, cria espíritos. Essa condição é dada pelo próprio Adão, e aí se segue a história a bel prazer dos homens mesmo, né? Deixa eu continuar aqui. Essa passagem de Mateus aqui mais na frente, quando Jesus vai dar uma resposta, e depois que tem essa conversa, vou lembrar aqui um texto, eu anotei aqui, aqui, tá aí. Um texto de Paulo, quando ele foi na carta aos Coríntios, Paulo fala o seguinte, ó: todavia, se o descrente tiver separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de escravidão. Deus nos chamou para viver em paz. Está em Paulo, na carta aos Coríntios. Então, essa coisa da separação, se for nessas condições, não é nenhum problema, não é impedimento, isso não vai contra a lei de Deus, né? Na verdade, a gente pode se enganar, nós somos falhos. Se essa união não for acontecer corretamente, aí tiver que separar, que se separe, assim que você encontra aquela que realmente vai ser, viver em as turras e brigando é muito pior, né? E aí os próprios apóstolos perguntam para Jesus, né? Se é assim a condição do homem relativamente à mulher, melhor não casar, só não acha, Jesus, né? Aí essa resposta aí na tela foi que Jesus dá a eles. Ele fala assim, ó: nem todos podem receber essa palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Os apóstolos ficaram meio quietinhos, né? Só porque eu não sabia bem o que dizer, não. Né? Então, gente, era isso que a gente tinha para trazer hoje, algumas instruções sobre essa questão que é muito delicada, né? Até nos dias atuais, para deixar bem claro que o divórcio existe desde a época de Moisés, não encerra uma contrariedade de Deus, que fala, se separar e ir contra Deus. A gente ouvia muito isso quando jovem. Eu vivia numa comunidade próxima ali que eram radicais, e uma prima na família teve que se separar, e aí já começa todos os títulos, agora é uma mulher perdida, aquelas histórias, né? Não é. O princípio é o do amor. E eu faço muita associação a essa coisa de que o homem não pode se separar do que Deus uniu, sempre na relação espiritual, né? Não tem que necessariamente ser casado. E agora,
qual é, no meu ver, a maior das uniões que Deus promoveu? É o nosso encontro encarnados, né? É nós com mais ou menos 8 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje. Essa é a união que existe, essa é indissolúvel, essa foi feita pela lei do amor, pela lei da caridade, pelas leis eternas. Né? Então, se é pontualmente o caso de uma união entre homem e mulher, para fim da preservação da espécie, que a gente sabe que é assim, que ela se dá dentro dos preceitos da lei divina, da lei do amor, não vai haver separação. Mas se você se equivocou nesse instante ao fazer essa união, ela pode ser separada sim, né? Mas ela não vai ser indissolúvel nunca dessa lei maior de união, que é a lei da humanidade. Por mais que um homem e uma mulher se separem, aquela relação foi rompida, aquela relação que talvez não tivesse um princípio da lei divina, mas a relação deles enquanto criaturas divinas, nessa união que foi feita por Deus, de todos nós, não tem como separar, né? Eu vou continuar amando aquela pessoa a quem eu tive uma relação que não foi correta. Por que não? Eu continuo amando como minha irmã em Cristo, como uma pessoa criada e partilhando comigo dessa encarnação, dessa prova para poder me superar. Então, a maior das uniões que existe é essa união universal. Dentro dessa união, que haja preceitos, separações, que haja discordâncias, ok. Mas a gente não pode esquecer nunca dessa grande, dessa imensa e maravilhosa, né, união de Deus que é realmente, que foi criado por Deus, que é essa da humanidade, né? Mário, Oi, diga. posso fazer uma pequena consideração aqui? Diria até que deve. Então, a gente está vendo, então, que realmente a lei do casamento é uma lei perfeitamente natural, uma lei divina, instituída por Deus, né? E aí o que se passa, assim, a gente vê que devia ter, conforme a própria lei, né, pede que a gente tome cuidado quanto a essa união. Nós fizermos esse tipo de união, ela tem como objetivo a criação dos seres e tudo, né? A família, propriamente dita, e que vai constituir a sociedade. A gente sabe que essa lei natural, essa lei de Deus, ela, a gente tem que tomar os devidos cuidados num processo assim, num planejamento ideal, junto àquela pessoa ou aquelas pessoas que vão se unirem, né? Por que esse planejamento? O planejamento diz tudo aquilo que você já falou há pouco, acerca do amor, o planejamento, né, de ver o outro feliz, o respeito, a dedicação, que você deve ter para que o casal possa ir à frente, né? E a gente sabe perfeitamente que há uma dificuldade para tudo isso, visto que nossa condição ainda, que é de inferioridade. Quando ele cita ali da parte moral, né, realmente, essa é essencial, porque quando nós estivermos bem moralizados acerca de como conduzir a nossa vida em relação aqui na Terra, principalmente junto àquela pessoa que nós desposamos, é natural que o casamento ele vai se dar bem. Por quê? Porque ele vai ter respaldo na lei do amor. Agora, por que existe a separação, o divórcio e tudo? A lei, os homens, sem sombra de dúvida, para acertar tudo isso, porque o indivíduo, quando não se dá bem no casamento, não adianta ele ficar ali brigando, criando uma situação indesejável, piorando a situação dele, de tempos até aqui na Terra, está se comprometendo assim. Então, a lei dos homens permite que você regularize isso, mas você falou uma coisa importante ali, porque quando as pessoas se unem pelo amor e tudo, aí, mesmo você tendo essa dissolução, ainda nós ficamos com essa responsabilidade, né, junto àquela pessoa que nós desposamos. Tá? Obrigado. Exatamente, Nelson. Então, porque fica complicado, porque se jura amor eterno, acontece isso. Se você observar as separações que acontecem, a maioria deles é em decorrência de problemas materiais. O que levou à separação do casal
foi uma briga de algo material, né? Alguma coisa complicadíssima, que vai diluir. Como é que pode uma coisa material, um sentimento material, diluir um sentimento de amor? Então, é porque esse sentimento de amor é bastante frágil. Isso é suscetível a nós somos humanos. Então, há casamentos que não são mais, como a gente disse nos meados do século XIX, por interesses materiais ou por outra união de qualquer forma, de interesses, né? Não, já não é mais assim. Às vezes até realmente é por um sentimento que se manifestou, mas que não se sustenta, porque era uma manifestação de interesse, às vezes, até de ordem sexual, de ordens, fatores outros, que eram mais predominantes que realmente o sentimento de amor. Se isso acontece, e no caminho se percebe que foi isso, e aí pode sim se haver a separação. O que eu gosto de deixar bem claro, eu faço isso nas pequenas cerimônias que eu faço, às vezes, de união, eu falo, se vierem a separar um dia, o que está se separando é só o casal. As duas criaturas humanas que estão aí, criaturas de Deus, continuam juntas, continuam vivenciando as suas provas, continuam vivendo, caminhando nesse mesmo caminho, nesse mesmo mundo juntas. Não estão mais num laço que foi promulgado aí como um conceito humano de casamento, mas a união, essa união, quando eu falo que Deus uniu foi a humanidade. Esse laço é absolutamente indissolúvel. Então, se vier a não acontecer no matrimônio, não se esqueça da união principal, que é essa. Mário. Sim. Mário. Por favor. Eu gostaria de lembrar aqui, me parece oportuno encaixar dentro desse assunto, no Livro dos Espíritos, o capítulo Penas e Gozos Terrenos, da última parte, né? Primeiro capítulo da última parte, tem um tópico número 4, cujo título é Uniões Antipáticas. E ali, a questão 940 diz o seguinte: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Quer dizer, era uma coisa indissolúvel, né? Aí a resposta dos espíritos: muito amarga de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Então, é só uma menção rápida, né? Que esse posicionamento, isso aqui foi feito numa época em que o próprio Kardec abordou aí, né, no Evangelho, nesse capítulo, a questão da indissolubilidade, que ainda vigorava, e aqui no Brasil mesmo demorou bastante, né, para depois ser aprovada a lei do divórcio, né? Foi só na era Vargas, né, que isso veio acontecer. Não, Nelson Carneiro foi agora. Não, a lei Nelson Carneiro, claro, mas eu falo que a mulher começa a ter algumas primeiro veio, vantagens, né? Primeiro veio o desquite, né? Depois, mas aí não podia casar de novo. Tinha uma série de dificuldades que só se resolveram definitivamente, do ponto de vista da lei civil, com a lei do divórcio mesmo, que veio com o Nelson Carneiro. Nelson Carneiro, né? A lei Carneiro. Essa 940, eu tinha até separado para colocar ela aqui, mas falei, que ela dá assim, ela dá uma aula inteira, né, nessa lei. Porque também tem uma situação que, assim, Deus pediu para que nos amássemos, não para que nos aturássemos, né? Então, às vezes uma situação de união, em que as pessoas acabam se aturando um ao outro, impede um amor. Às vezes, separados, eles vão se amar. E junto vai ter que ficar se aturando e não é legal. Não, e outra, expor uma coisa que já não está dando mais, é bobagem, né? Burrice, né? Isso de forma nenhuma fere a lei divina. É isso que fica bem claro, né? Que para mim o que Deus uniu para mim foram os seres humanos encarnados, o espírito encarnado, para que cumpra essa missão. Isso é o que Deus uniu. Isso é que não pode ser separado de jeito nenhum. O que vai acontecer nesse ínterim, nesse conteúdo, é o que está bem claro no 940, ele deixa bem claro. Vossas leis é que são estúpidas, né? Deus nunca falou isso, vocês são obrigados a ficar juntos. Não.
Acho que ficou bem claro, valeu, esse complemento foi bacana. Seu Nelson, alguma colocação? Meire? Bem, Alguém acorda a Meire aí, por favor, que ela está dormindo. acorda, Meire. Clivelin, Aproveitando, Meire, já que você acordou, faz a prece final, meu bem. acho que não Meire? ouviu, hein? Meire? Tá me ouvindo? Ah, agora sim, você faz a prece Tá pra me gente? ouvindo? Uhum. É que estava desligado meu microfone. Ok. Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por mais essa aula construtiva, que nos orienta, que nos dá um norte, que Deus está sempre presente em nossas vidas, da melhor forma possível. Nós sabemos que só basta termos o entendimento, a calma e a paciência para que Jesus entre em nossas vidas, para cada dia possamos estar melhor do que antes. Obrigada, Senhor Jesus, abençoe a todos nós e que teremos boa saúde, boa disponibilidade para mais uma aula semana que vem. Abençoe a todos nós, que assim seja.